Bom, como vocês estão? Tudo certinho, graças ao bom Deus. Aí. E hoje, dia 3 de janeiro, eu quero começar falando o início de tudo, a origem. Eu não sei se vocês pensam igual eu, mas toda vez que eu penso em origem, eu lembro logo de Gênesis. Gênesis, começo de tudo. E para ser mais exato, Gênesis 1, onde diz, no princípio, Deus criou céu e terra. No princípio, Deus criou céu e terra. Tudo inicia com essa criação. A origem de tudo é isto. No início, Deus criou céu e terra. E o normal nosso é, com o passar de novo ano, a gente criar novas metas, a gente planejar futuro, a gente trazer sonhos nossos, enfim, planejamento. A gente cria novas coisas, a gente cria algo novo para a gente buscar, para a gente almejar, ou que seja algo anterior que não deu certo no ano passado, a gente cria agora uma nova expectativa. A gente faz a nossa criação, o nosso início, o nosso princípio. Mas há uma diferença entre o princípio humano e o princípio dos céus. Pois perceba que a gente acabou de ler. No princípio Deus criou o céu e terra. Princípio do Senhor, princípio divino. Quando nós fazemos algo nosso, a gente cria algo, começa o nosso princípio, o nosso início de algo, de um sonho, de um propósito. Princípio humano, início humano. E a diferença do princípio, início do Senhor, para o princípio, início do homem, está no simples fato de quando iniciamos algo nosso, tudo depende de nós. Depende da nossa força, depende das nossas limitações, depende de nossa fragilidade, depende de nós. Porque um exemplo. Comecei a correr. A minha meta é correr 10 km. Mas eu comecei, princípio, início. Eu não consigo correr 10 km porque me falta força, me falta gás, me falta experiência, me falta vontade, às vezes me falta uma determinação, me falta inspiração, me falta capacidade. Meu princípio, minhas limitações. Princípio do Senhor. Tudo se fez, tudo se faz com a sua voz, o seu falar. Sem limite. Deus Criador, onipotente, onipresente. É isso que é a diferença. A gente planejar, a gente começar não é errado. O errado é começar sem o Senhor. Então hoje nós iremos aprender a começar, ao início, ao start de tudo. Onde tudo se inicia, como tudo se ganha forma. E a gente começa de novo. Gênesis 1. No princípio Deus cria os céus e a terra. E os céus e a terra são criados. Tudo se cria e a terra era vazia e sem forma. Sem forma. Eu tô sem Bíblia, tá, gente? Então a terra era vazia, sem forma. Perceba que a criação, ela se inicia de um começo, no pequeno start, onde tudo se faz vazio e sem forma. Na minha percepção, quando eu penso em algo vazio, sem forma, eu penso em algo desorganizado, ou algo sem uma ordem, algo sem uma direção, porque é algo vazio. Eu penso também em algo que é um caos. Imagina, algo que você faz algo. Não tem a forma, é vazio. Não tem ordem. É um caos total. A gente vê isso quando a gente tem uma reunião familiar, onde está tudo desorganizado lá. Todo mundo fala ali. É um caos total. É um caos. E é assim que tudo se inicia. No caos. O princípio se fez, iniciou, vazio, no caos. Trazendo para nós hoje em dia, a gente traz muito caos mental. Porque tudo depende de nós. Quando a gente cria algo, a gente planeja algo, depende de nós, do nosso planejamento, do nosso pensar. Se aqui está um caos, como a gente faz algo, como a gente toma uma decisão, se a nossa vida está um caos, se a nossa família está um caos, afeta o nosso pensar, o nosso planejar, afeta o nosso iniciar. Esse caos nos assola.
Esse caos nos persegue. Eu não sei se vocês pensam igual eu penso, mas quando eu penso no mal do século, logo me vem a mente. Porque a mente é o que nos impede de agir, de prosseguir, nos impede de avançar. É um caos total a nossa mente. Porque muitas vezes nossa mente vai nos culpar, muitas vezes nossa mente vai deixar-nos inseguro, muitas vezes nossa mente vai nos corroer, vai nos deixar constrangidos, envergonhados por algo lá atrás, vai nos parar, vai nos tentar, vai nos fazer racionalizar e nos condenar e nos culpar e nos comparar com algo que não faz sentido. Um caos total. Esse caos afeta aqui, esse caos age em nossa família, esse caos age nos nossos sonhos, no nosso princípio, no nosso início. Mas no mesmo versículo, um pouco mais à frente, vai dizer o que me cativa, o que me enche de energia, o que me deixa eufórico na palavra do Senhor, vendo esse caos total, que é o início da criação, é no meio desse caos, é que o Espírito de Deus pairava sobre a água, o Espírito de Deus pairava em meio desse caos. Percebe que tudo se faz, o princípio Deus cria os céus e a terra. Um caos, sem forma e vazia. Caos. Mas o Espírito do Senhor nunca no momento se afasta do caos. O caos não retrocede, não impede, não expele a presença do Senhor. Não expele a presença do Criador. No caos, Ele cria. Então não importa como está a nossa mente. No caos Ele faz. No caos Ele refaz. No princípio, havia caos. E Ele fez tudo. Ele iniciou tudo no meio do caos. Mas desde eu não vejo intenção, eu não vejo propósito, eu não vejo o mar se abrindo, não vejo a mudança, eu não vejo... No princípio Ele faz. Mas David, eu não vejo. Você não precisa de ver. Então precisa do quê? De ouvir. Pois tudo se faz em meio à voz do Senhor. Gênesis 3 vai dizer: disse Deus. Deus disse o Senhor. Na sua tradução. Haja luz e houve luz. Ele disse e houve. Ele falou e foi feito. Quando Deus fala, as coisas se formam, as coisas se criam. Quando Deus fala, tudo se constrói. Há um princípio. O princípio só existe ao falar do Senhor. Foi assim que tudo se formou. Foi assim que ele disse: haja luz e houve luz, haja firmamento nos céus e houve firmamento nos céus. Agora haja a criação da humanidade, haja agora as aves, haja agora os animais da terra, haja agora os animais marítimos. Tudo se fez com o seu falar. Tudo se fez com o seu falar. Assim houve a criação, o princípio. Tudo se forma, não é com o nosso fazer. Não é com a nossa força, não é com o nosso planejar, tudo se forma com o falar do Senhor. Mas para isso é necessário ouvir, é necessário se firmar mais, é necessário prosseguir mais na presença, é necessário entender mais, é necessário colocar a voz do Senhor em nosso planejamento, é necessário colocar a voz do Senhor em nosso princípio, em nossos sonhos, em nossas metas. A gente começa um novo ano agora. Se a gente não colocar a voz do Senhor na nossa vida, de não tirar os tampões dos nossos ouvidos para ouvir a voz dele, a voz do Criador, nada vai ser feito. A gente pegar esses 365 dias à toa e não construir nada, não fazer nada. E aquele caos vai nos subjugar aqui dentro. A gente vai olhar para nossa vida e achar que ela é sem perspectiva, sem vida. A gente vai se distrair em várias coisas e não vai ver o que realmente importa. A gente não vai entender o que realmente importa. A gente não vai ouvir o que realmente importa por conta disso.
por conta de não nos deixar prontos, não deixar preparado para ouvir a voz do Criador, do que faz e refaz todas as coisas. Salmos vai dizer, tudo que ele fala, tudo que ele falou, tudo que ele fez, construiu foi no seu falar. Quando ele fala, tudo se move. Ezequiel 37, tudo é feito, ele leva Ezequiel ao vale dos ossos secos, e ali tudo se fez ao seu falar. Fala para esses ossos secos. Fala. E no falar de Deus há um movimento. No falar de Deus tudo se forma. Só que entenda o seguinte. Tem que haver o passo a falar. Perfeito. Mas David, eu vou ouvir Deus agora. Mas David, eu vou começar agora. David, eu estou me preparando agora. David, é pouca coisa. David, eu não consigo tanto, é pouco. David, é só assim que eu consigo. David, é só assim, é pequeno. É um começo, é um princípio. Sim. Mas David, eu vejo tão pouco. Eu não consigo enxergar. David, eu não consigo ver a movimentação. Eu não consigo entender. Eu não vejo mudança. Eu não vejo transformação. Eu não vejo reestruturação. Eu não vejo um alinhamento novo, um firmamento novo. Eu não vejo nada. É o começo. Mas David, eu não vejo. Perceba que no verso 3, que a gente leu agora, haja luz e houve luz. Essa luz que há, que inicia, é a luz para colocar a ordem. Pois o sol que aparece, o astro, esse sol que nos ilumina hoje e que nos queima, que nos faz soar, esse astro, ele vai só aparecer somente no verso 14. Somente. Então são 11 versículos que separa a haja luz e houve luz ao firmamento dos céus. Essa haja luz e houve luz foi início, o princípio. Porque o nosso olho pode parecer pequeno, foi início. Começou ordem. Ordem no caos. Direção. Deus ele veio e deu direção, sustento, firmamento, alicerce. É assim o que ele fez, o que era necessário ser feito. Ele não entrega tudo. Pois se ele quisesse, ele podia criar tudo. Não sei se fala Deus, gente. Assim. Mas ele fala e acontece. Haja luz e houve luz. Início. Ele nos dá o que nós precisamos, o que é necessário. Não o que nós pedimos de uma vez. Não faz sentido. Se a gente dá tudo que a gente pede, é acomodado demais. Tem muita gente que chega a Deus só para pedir. Se ele nos entrega tudo que nós pedimos assim de bandeja, ele vira um mordomo. A gente vai olhar para ele como um mordomo. Não é assim que funciona. Mas foca aqui, ó. Então ele entrega o que é necessário para nossas vidas. Mas David é pequeno. Zacarias 4:10 vai dizer, por que você reclamastes, porque desprezastes tão pouco? Por quê? O início? Por quê? Sendo que eu me alegro no início. E essa palavra do Senhor que eu tenho para vocês hoje. O início de tudo se forma no falar do Senhor. Que nós possamos ouvir a voz de Deus nesse novo ano.